vou jogar um pouco mais para o que ele inicialmente tinha me pedido, que era dietas caseiras, mas eu vou um pouco mais além de dietas caseiras e tentar colocar as modalidades hoje de interesse comercial e de interesse do tutor, sejam caseiras, sejam comerciais e as várias formas. Na verdade, nós temos muito confundimento no que são as modalidades, não deveria ser. Na verdade, a classificação dessas modalidades ela é de acordo com o objetivo. Então, por exemplo, dentro de rações comerciais, nós temos rações secas, úmidas, semiúmidas. Só que a gente tem outras modalidades de acordo com os objetivos que a gente vai colocar, e é isso que eu quero falar hoje para vocês. A nutrição, ela é a mesma, com raríssimas e honrosas exceções. As modalidades, todas elas têm vantagens e desvantagens. Todas elas devem ser analisadas em função do perfil do animal e também do tutor. Eu brinco que a gente é o único nutricionista animal que tem que preocupar mais com o tutor e com o bem-estar dele, com a comodidade dele, do que só com o animal. Com animais de produção, a gente vai lá e faz o planejamento nutricional. Tudo bem. Agora, para pets, a gente tem que preocupar também com coisas que agradem, que satisfaçam, que deixem o tutor cômodo. E todas essas modalidades têm muita influência de preferência de tutores. Isso porque nós temos, e é evidente que nós temos uma humanização profunda nos últimos 30 anos, mais forte nos últimos 20 anos. Tá? Antes, há 20 anos atrás, não era tão humanizado assim. Hoje nós temos um antropomorfismo absurdo, uma humanização muito grande e também um maior conhecimento e a exigência desses tutores, até a palavra mudou, né? Não é mais proprietário, não é dono. E, para isso, quando eu tenho um segmento que demanda alguma coisa, e quem demanda aqui é o tutor, eu tenho que trabalhar nesse sentido, porque eu tenho uma concorrência muito grande no mercado pet atual. Então, eu tenho que atender os anseios do tutor e a nutrição do animal, e, além disso, outros aspectos além da nutrição. Então, isso tornou um desafio grande para a gente. Desenvolver coisas novas que atendam esses anseios e que sejam seguros, nutricionalmente seguros, palatáveis, que é extremamente importante. Não adianta fazer um alimento lindo se ele não for palatável, e todos os outros aspectos. Bom, e nesse caso, nós temos que identificar, principalmente nós que somos formuladores, desenvolvedores de novos produtos, que trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento, nós temos que identificar quais são as necessidades desses tutores. E aí nós temos que colocar no mercado produtos que atendam essa necessidade. E melhorem, lógico, gerem lucro, ajudem a melhorar a qualidade de vida das comunidades, etc. Mas, por exemplo, nós temos uma tendência nova de dieta caseira. É possível o mercado e a indústria atender a esses tutores nessas condições, nesse tipo de modalidade de dieta caseira? Sim, é. É uma oportunidade de negócios, com certeza, como eu vou falar mais à frente. Mas nós temos vários alimentos comerciais que atendem esse aspecto, que tem a aparência, a funcionalidade e o propósito de uma dieta caseira.
para quem não consegue trabalhar, para quem não consegue fazer a dieta e não pode contratar um nutrólogo ou um nutricionista. Nós temos também a questão da suplementação. Se existe hoje uma tendência muito forte de uma migração de setores de nicho para dietas caseiras, normalmente prescritas por nutricionistas e nutrólogos, existe a necessidade de suplementação. Além disso, existem outras modalidades. E dentro dessas é o que nós vamos tentar colocar para vocês. Bom, pontos importantes. Na nutrição de cães e gatos, 40 anos atrás, pouco antes de eu me formar, ou logo que eu me formei e comecei a trabalhar com ela, a gente tinha uma imensa preocupação em trabalhar como em animais de produção. Rações extremamente balanceadas, extremamente cravadas em macro e micronutrientes. Micro a gente não sabe tanto deles, mas os macros, há 40 anos, há 30 anos atrás, já se dominava bem, a gente já tinha NRCs disponíveis, etc. Mas a gente tinha uma preocupação em trabalhar com níveis muito cravadinhos. A questão é que, tanto que existia um mantra, logo que eu me formei, até uma década depois, quando as rações comerciais entraram no Brasil, e o mantra era: cães e gatos só devem comer ração. Ponto. E a gente repetia isso, porque rações são balanceados, então a gente foi criando uma série de mitos dentro da nutrição pet com referência a esse aspecto. Por quê? Por causa de um trauma da alimentação caseira anterior, que não tinha muito estudo e nem tinha muita expertise. Os donos faziam de forma totalmente aleatória. Só que o que acontece? Trabalhar com animais de produção que têm uma vida média muito curta, principalmente com aves e suínos, que a gente trabalha a nutrição 40 dias ou 100 dias, e se a gente seguir com aquela nutrição, possivelmente nós vamos ter problemas. Para animais de estimação, nós estamos falando em animais que vão viver de 15 a 20 anos. E animais que estão extremamente próximos e que criam vínculos imensos emocionais com humanos. Então, a partir desse ponto, a ração, sim, ela é uma modalidade, ração seca extrusada, vamos falar sobre ela, mas a ração acaba por não atender proprietários tutores extremamente sentimentais. Por outro lado, a repetição de deficiências e excessos não é problema para aves e suínos, não é problema para bovinos que têm uma faixa muito grande para a gente trabalhar. Mas a repetição de deficiências e excessos, mesmo que de micronutriente, em animais de estimação, pode ser um problema. A repetição de uma dieta, uma única dieta por longos períodos, o consumo crônico de uma única dieta pode levar a problemas. Por isso que rações comerciais devem ser extremamente balanceadas, o que não acontece com a alimentação humana. A alimentação humana, a não ser que seja um atleta de alta performance ou alguma outra situação, nós temos uma alimentação extremamente diversificada, porque a gente tem uma gama muito grande de alimentos e a gente não é muito seletivo como cães e gatos, que são carnívoros, gato carnívoro restrito, e que são, sim, seletivos e preferem carne. Humanos não. Humanos, eles têm uma gama muito grande
e às vezes até comem o que não gostam por privilegiar saúde. Tá? Eu, por exemplo, deixa eu ver, não, eu gosto de jiló, deixa eu ver o que eu não gosto e que eu como. Rúcula. Se bem que eu agora até gosto de rúcula, a gente vai comendo, vai acostumando. Mas ok, cães e gatos não é assim. A questão é que a nossa alimentação ela é multivariada. E essa alimentação multivariada ela foi uma bênção evolutiva. Foi por causa dela que nós não entramos em extinção. Foi pela facilidade adaptativa do humano em comer absolutamente tudo. Já cães e gatos, e principalmente gatos, eles são muito especializados em proteína e lipídios. Isso é extremamente complicado. A ração veio atender isso. Só que aqui eu começo a colocar as duas primeiras grandes modalidades, monodietas e multidietas. Monodietas são as que nós temos em animais de produção, em produção verticalizada, e multidietas é o que a gente tem em humanos. Essa já é a primeira grande divisão. Aí nós vamos falar também de conceitos de nutrição mínima, máxima e ótima. O que acontece? Cães e gatos, nós temos uma faixa muito grande, uma variação muito grande e um espaço muito grande entre o mínimo necessário para um cão ou para um gato, isso estabelecido em guias nutricionais, como a AFCO, FEDIAF, NRC, etc., e o biologicamente adequado. O que é o biologicamente adequado? É o que o animal prefere e o que ele comeria se ele estivesse em um estado selvagem. E isso é bem fácil de imaginar, é uma das únicas produções animais, uma das únicas formulações que tem um espaço imenso entre o mínimo e o máximo. Nenhuma outra produção animal isso ocorre. É sempre muito justo. Agora, para cães e gatos, a gente pode trabalhar, só dando um exemplo, a gente pode trabalhar desde 18% de proteína, que, na verdade, eu poderia até trabalhar com menos, por exemplo, o mínimo recomendado pelo NRC é 10, dando uma margem de segurança 12% de proteína numa ração com 4.000 quilocalorias. Olha que loucura. E se eu pegar uma alimentação biologicamente adequada, baseado no que ele come, eu posso trabalhar até com 50% de proteína. Nessa faixa de 18 a 50, só dando o exemplo da proteína, se posicionam todas as estratificações de uma das nossas modalidades dietéticas, que é a ração comercial seca extrusada. Então, em rações comerciais secas extrusadas, eu tenho alimentos que são formulados dentro do conceito de nutrição mínima, até alimentos que são formulados dentro do conceito de biologicamente adequado. E aí eu tenho todas aquelas fatias que o mercado começou a denominar. E foi uma denominação mercadológica, que é a denominação de linhas econômicas, standard, prêmio, super prêmio, específicas, etc. Não existe nada no mundo, ou não existe nada dentro dos conceitos nutricionais que justifiquem essas denominações. O que nós temos é alimentos formulados com nutrição mínima, secos, extrusados, e alimentos formulados até a nutrição ótima, mas aí dentro de faixazinhas. O que determinou isso, evidentemente,
que foi custo, foi mercado, foi questão econômica. Então, assim, com esse alimento bioadequado, por exemplo, um alimento com alto teor de proteína, alto teor de lipídio, baixo carboidrato. Um grão-free, por exemplo, é um alimento muito mais caro do que um alimento produzido com 18% de proteína, 6% de lipídio, onde eu tenho ingredientes muito baratos. Para diferenciá-los, começou a ter essas derivações e essas estratificações. Mas, na verdade, essas estratificações, elas são dentro do conceito nutricional? São. Um alimento com nutrição mínima atende um cão ou um gato. Um alimento com nutrição ótima, bem balanceado, ambos bem balanceados, também atendem. O alimento com nutrição ótima, ele vai ter maiores benefícios que o alimento com nutrição mínima. Porque o conceito de nutrição mínima é que aquele alimento vai garantir que o animal não desenvolva carências relacionadas à escassez daqueles nutrientes. Já a nutrição ótima, a gente começa a trabalhar com vários outros aspectos. Nós vamos muito além de necessidades nutricionais. Porque, por exemplo, como eu falei, a necessidade nutricional de um cão, a necessidade nutricional mínima de um cão é 10% de proteína numa dieta com 4.000 quilocalorias. Só que essa necessidade puramente nutricional, ela tem uma série de desvantagens. Ela não permite uma ótima palatabilidade, ela não permite uma ótima resposta imunológica, ela não permite uma ótima resposta metabólica. Então, ela só foi considerada para evitar problemas carenciais. Então, agora eu tenho que saber o que permite tudo isso que eu falei. O que permite ter uma boa imunidade, um bom processo metabólico, longevidade, etc. Tudo isso vai caminhando para o lado da nutrição ótima. Palatabilidade, adequação aos hábitos e preferências alimentares, enriquecimento alimentar. Esse é outro ponto que hoje é muito importante para tutor. Tentar levar a dieta para uma nutrição biologicamente adequada, ou seja, mais carne e gordura. Agora, nós sabemos, como formuladores, qual é o custo da proteína e do lipídio numa dieta. A proteína é mais caro, lipídios são caros, não são tanto quanto custo proteína, mas são caros. E carboidrato é o que nós temos de mais barato em uma dieta. Além disso, o carboidrato ele é ponto sine qua non para nós termos uma boa extrusão. Sendo assim, o fato de nós termos uma dieta extrusada que permite a entrada de grande quantidade de carboidrato faz com que a dieta seja mais barata. Enquanto que quando nós diminuímos o carboidrato, nós temos que lançar mão de outras estratégias para a extrusão, porque nós temos uma necessidade mínima de carboidrato, e também o custo da dieta, que nós sabemos que vai ser infinitamente mais cara. Então, essa questão é um dos pontos. E aí nós temos que preocupar com saúde, satisfação animal e segurança alimentar. Bom, vamos para o conceito de monodietas e multidietas. Apesar da foto, nós temos sim multidietas comerciais. E apesar da foto, nós temos monodietas caseiras ou com perfil homemade. O fato de aqui estar sendo muito variado não significa
E aqui ser ração não significa que isso é uma monodieta, isso é uma multidieta. Se eu repetir isso daqui cronicamente com a mesma fórmula, fixada, tá, por vários períodos de tempo, eu estou transformando, mesmo que sejam ingredientes da alimentação humana, mesmo que seja feito pelo tutor, com formulação por nutricionistas, ok? Mas eu vou estar transformando isso numa monodieta. E esse é o grande risco da dieta caseira. A dieta caseira, para ela funcionar muito bem, ela tem que ter um certo balanceamento e muita variação, o que torna uma formulação de dieta caseira muito mais difícil do que uma formulação de ração comercial. Mas se eu transformar isso em ingredientes fixos ao longo do tempo, e eu estou vendo isso acontecer, e acontecer com pontos assim bobinhos, por exemplo, com cálcio e com fósforo, onde a pessoa usou um monte de ingredientes lindos, mas teve uma repetição crônica de uma deficiência de cálcio. Um cálcio muito próximo ao limite inferior. E acabou provocando uma alteração metabólica que poderia ser grave se essa repetição se estendesse. Em uma formulação bem feita, comercial, isso não vai acontecer. Então, não se esqueçam, independente de ser dieta caseira ou ração, a repetição crônica pode me levar a problemas. Hoje, nós temos uma nutrição mais individualizada, e isso é legal. Inclusive, um dos pontos que a indústria, o mercado está se adaptando é exatamente em tentar individualizar essa nutrição em vários segmentos. Então, por exemplo, o estilo de vida do animal, a raça. Aí vocês falam, a raça tem alguma influência? Olha, depois que vocês leem aquele trabalho da Nature, do genoma de cães, e leem a explicação deles, mostrando as diferenças de genes para a digestão do amido entre várias raças e até entre indivíduos da mesma raça, hoje a gente sabe que super justifica uma nutrição individualizada por raças e até por indivíduos. Como que o mercado vai fazer isso? Hoje nós já temos na Europa empresas de nicho que trabalham fazendo dietas específicas para o seu cão. Eu fiz uma simulação com os meus e achei extremamente interessante. Caro? Sim, bastante caro. Ao redor de 8 a 9 euros o quilo de uma ração extrusada. Mas um conceito muito interessante. Um conceito que é monodietético. Ele não é multidieta, mas ainda é um conceito bastante interessante. Se a gente tinha um enfoque em macronutrientes e nutrição mínima, hoje a gente tem enfoque em nanonutrientes, porque os macros a gente já tem. Nanonutrientes, fitoativos, alimentos funcionais e ações de funcionalidade. Esse é o conceito atual contra o conceito que a gente tinha há 30 anos atrás. E esse conceito de alegação de saúde, alimento como prevenção primária, nutrição molecular, é um conceito que vem ao encontro dos anseios dos tutores de nicho. Hoje nós temos tutores que têm poder aquisitivo e uma relação sentimental muito alta com os animais e que nós podemos trabalhar esses conceitos que eles querem. E aí vamos falar um pouquinho de alimentos caseiros. Bom, hoje
a maioria dos tutores que têm alto poder aquisitivo sabem que alimento caseiro não é resto de comida. Se um tutor com esse grau de conhecimento, com acesso à internet, que entra em grupos de discussão, etc., que tem um único animal como filho, ou 2 ou 3, não interessa, mas que está preocupado com saúde e longevidade, se você falar que cachorro só pode comer ração, ele vai sair do consultório e não volta nunca mais. Eles vão questionar. Assim como eles vão questionar os saques de empresa. Você tem que ter um preparo muito grande para lidar com esse tipo de tutor, que é exatamente quem tem o maior poder. Normalmente, quem tem maior poder aquisitivo. Então, não, alimentos caseiros não são restos de comida. E hoje nós temos muitas modalidades que simulam alimentos caseiros feitos pelo tutor. Nós temos uma grande quantidade. E aí nós temos modalidades específicas também. Mercado pet. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem que se encaixar em termos de regulatório aqui dentro. Então, o alimento, se ele for um alimento caseiro comercial, ou simulando o alimento caseiro comercial, ele tem que atender às normativas, ele tem que ser um alimento completo, ou um alimento coadjuvante, ou um alimento específico, que não precisa, o alimento específico, ele não precisa ser completo e balanceado, produto mastigável, suplemento ou aditivo. O nosso mercado pet profissional, ele tem, principalmente aqui no Brasil, ele é definido. E ele é muito tradicional mesmo. O brasileiro e o mercado pet nosso, ele é um dos mais conservadores da América Latina. Ele não se arrisca, ou ele se arrisca muito pouco. No resto da América Latina, nós temos, como eles têm que fazer, a maioria é importado, eles se arriscam muito em rações com vários conceitos, holístico, grain-free, etc. Mas nós temos o quê dentro desse mercado tradicional? Alimento comercial. Alimento comercial e alimento caseiro. Alimento comercial, nesse mercado mais conservador, é o comercial seco extrusado, e aí nós temos as linhas, as estratificações, então, desde a nutrição mínima à nutrição ótima, ou a nutrição bioadequada, e aí eu defino como linha econômica, padrão, prêmio, superprêmio. Essa outra prêmio é um outro nome inventado, mas ok, são umas rações para raças específicas, ou até para indivíduos, e alimentos enlatado, prêmio, superprêmio. Mas nós temos pontos, e isso desde 2007, que nortearam a formação de novos nichos e continuam norteando, tanto nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Primeiro, a questão dos proprietários, que se tornaram muito mais rigorosos, principalmente por esse fato desse recall de março de 2007, onde alimentos contaminados com melamina foram amplamente divulgados pela mídia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, assustando os tutores. Isso porque nós temos uma tendência mundial grande relacionada com bem-estar dos animais e saúde. O mercado de alimentação saudável, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o mercado para humanos, ele cresceu absurdamente nas últimas 2 décadas. E o que acontece? Tutores gostam de associar o que eles comem, eles gostam de encontrar. Olha, tem levedura de cerveja, eu tomo levedura de cerveja, e olha, essa ração tem levedura de cerveja. Isso é um ponto muito interessante, e até tem um caso muito engraçado, de que eu estava fazendo uma linha, e foi, gente, isso já tem mais de 10 anos, foi uma das primeiras tentativas de linha de alimentos com padrão homemade, tá? E eu estava fazendo uma linha
de alimentos pasteurizados crus, comerciais. E estava indo muito bem, e tinha um tutor que tinha um cão, era um Doberman, se chamava Joaquim, eu nunca mais vou esquecer. Essa empresa, nós estávamos desenvolvendo a parte do pasteurizado, só que eles faziam também alimentações específicas congeladas. E eu mudei muita coisa, coloquei muito enriquecimento, coloquei muito alimento funcional, coloquei levedura de cervejaria, blá, blá, blá. E a tutora me ligou para a empresa enlouquecida e com ódio, porque o Joaquim, ele não quis comer na creche, porque sim, ela mandava ele, não era nem creche, era escolinha. Sim, ela mandava o Joaquim de motorista para a escolinha todos os dias. Tá? Ele ficava das 8 às 6 da tarde e ela mandava as marmitas para o Joaquim. E como eu tinha mudado, o Joaquim se recusava a comer. Aí eu fui explicar para ela o que eu tinha feito e ela me intimou a voltar às fórmulas anteriores. Ok, eu falei que eu ia pensar, só desliguei o telefone e falei, tá bom, que eu vou voltar só por causa do Joaquim. Só que passada 1 hora depois, ela me ligou e falou, por favor, 1000 desculpas, eu acabei de conversar com o meu médico ortomolecular e passei a fórmula e é exatamente o que eu tomo, que é levedura e mais não sei o quê. Então, assim, ele é um menino muito custoso, mas ele não está gostando, mas ele vai ter que comer, porque faz bem para ele. Bom, óbvio que eu não mudei todas as fórmulas por conta do Joaquim, mas eu nunca mais esqueci dessa história do Joaquim, porque ela não é única, porque ela existe, porque hoje os proprietários, principalmente donos de cães e gatos como Joaquim, estão cada vez mais exigentes e questionadores. Muito pelos grupos de discussão na internet. Ok, se nós permitirmos, e isso já é uma questão que não volta mais atrás, se os donos, se os tutores começarem a buscar fora da indústria alimentos e soluções dietéticas, como já estão buscando, nós vamos ter uma fragmentação muito grande da indústria. Na Europa já está ocorrendo isso. Indústrias grandes trocando marcas grandes comerciais para produtos de nicho. Tá? Isso exatamente por causa do tutor, que foi ele que começou essa onda. Ele saiu de grandes empresas e começou a pegar empresas mais caseiras, mais intimistas. E o mercado japonês, ele mostra muito isso. Produtos com valor agregado alto, dentro de novas tendências, etc. Além disso, crescimento absurdo do número de alimentos denominados naturais, orgânicos, etc., pelos proprietários. Essas pesquisas de genoma baseados na necessidade genética do indivíduo. Confiabilidade do tutor em produtos que eu apresento como natural. E aí nós tivemos surgimentos de novos nichos, que vão desde alimentos padrão homemade, balanceado, orgânicos, gram-free ou gluten-free, alimentos com proteína única, um único tipo de proteína, alimentos vegetarianos veganos. Não se iludam, uma tendência que está crescendo e não adianta veterinários terem uma certa, como que eu diria, resistência a isso, porque é um mercado de nicho e é um mercado que vai demandar, inclusive para pets, ingredientes holísticos,
com padrão humano. No Brasil não tem muito holístico, no resto da América Latina nós encontramos muito holísticos que nem atendem exatamente os propósitos do alimento holístico. Ingredientes exóticos. Na Europa nós temos muito ingredientes com carne de caça, etc. Crocodilo, jacaré. Na Austrália nós temos ingredientes à base de carne de... Esqueci o nome do bichinho. Canguru. Dietas à base de carne, dietas à base de proteína, as denominações premium todas, etc. Então, a tendência do mercado, eles estão cada vez mais procurando produtos prêmios, dietas com ingredientes limitados, esse raio gourmetizador e premium, eu não consigo nem falar esse nome, premiumização. Isso é muito engraçado. Mas essa gourmetização, isso é uma procura também. Rações para raças específicas. E o mercado está sendo guiado por essa busca e esse aumento de alimentos com qualidade mais alta, se aproximando da alimentação bioadequada para carne. O que lhes interessa aos tutores? Saúde e bem-estar? Lógico. Então, reedificações éticas, humanas, sustentabilidade, são pontos importantes também. Questões de convivência, por exemplo, animais que vivem indoor, terem menor queda de pelo, menor quantidade de fezes, menor volume fecal, menor odor fecal, etc. Alimentos com essas características, raça, fase de vida, é extremamente importante. Baseado em perfil, vários sabores, necessidades nutricionais e dietas terapêuticas e dietas preventivas. E aqui eu vou entrar um pouco em alimentos naturais. Alimentos naturais, nós temos um confundimento imenso sobre alimentos naturais. O que é necessariamente um alimento natural? Porque, do ponto de vista nutricional, uma ração sextrusada é um alimento natural, ele não é artificial. Tá? Principalmente quando eu cuido de colocar vários aditivos que não sejam sintéticos. Mas esse conceito de natural, ele passa desde o conceito do pre-modern, que é uma alimentação extremamente primitiva, desenhada pelo Tom Lonsdale, até a um conceito de um alimento natural comercial, sem grande quantidade de aditivos sintéticos. Mas, na verdade, pelo Brasil, nós não temos nenhuma definição por parte de órgãos regulatórios, mas pelo FEDIAF e AFICO nós temos já, porque eles têm um grande nicho lá de alimentos naturais. Então, pela AFICO, são alimentos que não podem conter aditivos, principalmente, sintéticos. Corantes, conservantes, flavorizantes, aromatizantes, palatabilizantes, óleos e gorduras hidrogenadas, por exemplo. Já o FEDIAF, ele vai um pouco mais além. Ele é um pouco mais restritivo, que são alimentos sem eventuais substitutivos, não podem ter esses aditivos artificiais, mas que tenham sido submetidos a processamento mínimo. Somente um processamento, por exemplo, de congelamento, concentração e pasteurização, para torná-lo apto à produção de pet food. Então, ele sequer permite a extrusão sendo colocada como um alimento natural, porque ele acha que muda a essência do conceito. E aí, nós temos várias modalidades. Dentro do alimento natural, nós temos a primeira, que é o alimento natural cru, que, por sinal,
existe na forma comercial. Foi um conceito desenvolvido de forma empírica por observação de animais, de canídeos na natureza, o cão selvagem australiano, por dois médicos veterinários, o Ian Billinghurst e Tom Lonsdale. Eles trabalhavam juntos e eles definiram de forma extremamente empírica e observacional, com pouco método científico, etc. Hoje, nós já temos dentro da alimentação natural crua avaliações e metodologias científicas. São conceitos que seguem a mesma linha daqueles naturistas humanos, condenam qualquer tipo de alimento industrializado, farinhas, etc. E eles mesmos se separaram em duas modalidades a partir de objetivos diferentes entre os dois. O Ian Billinghurst viu uma possibilidade de comercialização do conceito BAF. Então, ele tem livros, ele dá curso, mas ele vende suplementos, tá? Ele vende suplementos caseiros, suplementos orgânicos, etc. Então, ele tem uma pequena indústria. E o Tom Lonsdale era completamente contra. Então, o Tom Lonsdale criou o modelo PRESA, Prey Model. O que é esse modelo? É um modelo que se aproxima absolutamente ao que o animal come na natureza, um modelo extremamente primitivo. Da Ian Billinghurst, ele estabeleceu, então, o conceito BAF, tá? Esse conceito BAF, né, é um acróstico de alimentos biologicamente apropriados, alimentos crus biologicamente apropriados ou ossos e alimentos crus. É uma dieta que é baseada em alimentos frescos, crus, integrais, etc., exclui a alimentação comercial. É um alimento interessante, uma modalidade interessante? É. Eu vou falar um pouco mais à frente dela, qual é a vantagem, qual é a desvantagem. Um pouco mais à frente agora. O sistema BAF, ele existe comercialmente. Isso daqui são fotos minhas que eu tirei na Alemanha, na Interzoo, nas várias Interzoos que eu fui. Ele está aumentando absurdamente na Interzoo. Nos Estados Unidos, nós temos aumento de empresas de nicho que fazem a BAF crua, congelada. É um sistema que tem uma segurança alimentar baixa, e é óbvio que ela é baixa. Ela, inclusive, tem uma segurança alimentar baixa para o tutor, tanto que a AFCA e o FEDIAF exige que no rótulo venha orientações para manuseio desse tipo de dieta por tutores com algum problema imunológico, imunossuprimidos, etc. Mas tem uma digestibilidade e aceitabilidade muito alta, uma pegada de carbono muito baixa, porque não tem processados, mas a sustentabilidade é extremamente baixa. É uma dieta que compete com a dieta do ser humano. E hoje, nós estamos num deadline de produção de alimento para humanos. Então, se nós temos um potencial competidor comendo alimentos que poderiam ser destinados para a população humana, isso é extremamente complicado. O ideal é que os nossos carnívoros domésticos usem subprodutos, aqueles que não podem mais ser destinados ao consumo humano. Esse é uma modalidade de alta sustentabilidade. Tá? Em compensação, ela tem as suas desvantagens. E o modelo do Tom Lonsdale é aquele alimento que, de preferência, você solta o coelho vivo e deixa o cachorro pegar. É triste. Mas, na verdade, brincadeiras à parte, é presas e carcaças inteiras. Como a gente faz, por exemplo, com aves de rapina ou com répteis e alguns anfíbios. Presas inteiras. E, nesse conceito, ele descarta até moagem, cocção e congelamento. Nós temos pontos de risco? Temos vários pontos de risco. Cruza a contaminação biológica. É um risco muito grande. Esse é um experimento que nós fizemos em 2000, começamos em 2007, a defesa foi em 2009, onde a gente avaliou dietas cruas
as mesmas dietas cruas, porém aquecidas em micro-ondas, e observamos o que nós tínhamos nessas dietas quando comparada à ração seca. Então, nós encontramos salmonela presente em todas, em alimento cru, o cozido, etc. Encontramos também Clostridium sulfito redutor, e encontramos coliformes fecais, lógico que a ração seca foi o que apresentou maior quantidade de coliformes fecais. Os alimentos aquecidos apresentaram baixa quantidade de coliformes fecais. Tudo dentro do óbvio. Por que os meus animais não apresentaram sintomatologia clínica de salmonelose? Quando nós avaliamos salmonela nos comedouros, nós encontramos somente na ração seca, nós não encontramos salmonela no comedouro dos animais que comiam ração seca. Todos os demais apresentaram salmonela. Já nas fezes, todos, inclusive os que comiam ração seca, apresentavam. Bom, por que eles não apresentaram sintomatologia clínica? Porque salmonela, nós temos pelo menos 300 sorovários. A maioria deles é inócuo ou pouco. Tem baixa capacidade de... perdi a palavra. De desenvolvimento da doença. Ele apresenta, vou lembrar a palavra daqui a pouco, esqueci completamente a palavra. Mas são poucos, não são muitos. Em torno dos 300 tipos de sorovária, 6 a 8 são muito patogênicos. Os outros são quase inócuos. Infelizmente para nós, um dos mais patogênicos é encontrado com uma facilidade muito grande em carne de aves cruas, em carnes de frangos comerciais, frangos de abatedor. Então, o animal pode comer cru a vida inteira e não ter nada, mas ele pode pegar uma carcaça de frango de abatedouro que tem esse sorová extremamente patogênico e matar o animal. Então, tem uma insegurança alimentar grande. Aqui é um trabalho de 2019, onde eles avaliaram bactérias e outros parasitas em dietas BAF, dietas cruas comerciais nos Estados Unidos. E eles encontraram uma série, eles pegaram dietas, compraram as dietas no mercado, e eles encontraram desde, salmonelas, listéria, salmonelas, enxericha, vários tipos de sorotipos, e encontraram também sarcocistos, etc. Isto é, o congelamento que supõe-se e se fala que ele é o suficiente para eliminar, não foi o suficiente para eliminar esse tipo de micro-organismo. É evidente que não seria. Nós temos os esporulados, etc., que vão resistir a congelamento, a não ser que seja um congelamento específico, por exemplo, um congelamento ultra rápido a menos 80, mas que não foi o caso aqui. E aqui nós temos o perfil de microbioma e metaboloma. Já começamos a ter bons trabalhos avaliando alimentação crua com alimentação comercial. E, por incrível que pareça, animais com alimentação comercial apresentaram um desvio maior de animais com disbiose, ou seja, eles tinham uma eubiose, enquanto que animais que comiam BAF apresentavam muito mais, a taxa de disbiose foi muito maior no grupo da BAF. Agora, isso também é explicável. Ingredientes funcionais que não são naturais para cães e gatos. Por exemplo, as fibras, os prebióticos, probióticos, fibras, um balanço de fibras solúveis e insolúveis, prebióticos bifidogênicos, como, por exemplo, o FOS, prebióticos como o MOS e o GOS, e vários outros,
favoreceram a eubiose em animais alimentados com alimentos comerciais. Ok? Isso eu vou passar rapidinho. E aqui uma amostra de vários alimentos comerciais. Eu vou acelerar, tá, gente? Eu sei que o meu limite já está estourando. Então, nós temos os crus congelados, cozidos congelados, cozidos pasteurizados autoclavados, alimentos extrusados congelados e alimentos extrusados secos. Aqui eu estou apresentando só os comerciais. Dentro dos comerciais, Europa e Estados Unidos, nós temos uma ampla faixa dos crus comerciais. Empresas antigas, com mais de 40 anos, por exemplo, a Procane tem mais de 40 anos no mercado. São empresas que, aqui é da Interzul também, a Duck também, uma empresa antiga, né? E com boas fórmulas, bons balanceamentos. Mesma coisa, a Duck. Alimentos cozidos congelados. Aqui no Brasil, nós tínhamos a Pet Delícia, tinham outros, a Pet Delícia não é mais alimentos congelados, mas aqui no Brasil nós temos uma imensa quantidade hoje de alimentos caseiros congelados. Desde empresas um pouco maiores, também bem no conceito de pequena empresa, mas com um equipamento bem adequado, até as famosas marmitinhas, feitas em casa, sem nenhum controle, vendidas. Mas nós temos empresas registradas no mapa, são empresas pequenas, não são grandes empresas, mas nós temos empresas que fazem esse conceito do cozido congelado. Inclusive, nós temos hoje uma grande, se eu não me engano. O da Pet Delícia foi aquele experimento que eu falei para vocês, que nós fizemos. Perdão, Pet Delícia não. Eu ia mostrar o experimento com cru, não foi o da Pet Delícia. Aqui nós já passamos para os cozidos congelados. Não, continuamos ainda em cozidos congelados. Aqui, cozidos autoclavados, a Pet Delícia migrou para os cozidos autoclavados e não os congelados. É uma forma muito mais simples, uma logística de distribuição e manutenção muito mais simples, embora seja muito mais caro o processo de envase. A Live Long, que está dentro desse conceito, também o mesmo conceito de alimento de alto valor agregado, muito próximo ao alimento biologicamente adequado, com excelente palatabilidade, da mesma forma, o mesmo conceito. Nunca teve congelado, a empresa é uma empresa de médio porte que já fornece esses alimentos dentro do conceito do natural cozido autoclavado. E aí a gente tem vários outros. Aí Play na Inglaterra, que é maravilhoso. Gente, essa foto fui eu que bati e o cheiro estava tão bom que eu provei. E o gosto estava tão bom que eu acabei comendo mais do que eu devia como prova. Uma delícia isso. E aí nós temos vários. E nós temos alimentos extrusados congelados. Vocês vão me perguntar por que extrusado congelado. Bom, primeiro é feita a extrusão, mas por causa da baixa quantidade de aditivos e conservantes, e pela quantidade de água, que é um alimento que tem uma quantidade de água muito mais alta, porque ele não passa por posterior secagem, é um alimento que tem vantagens. Então, mais uma modalidade. A Adele é uma dessas empresas, ela tem vários tipos de apresentação. É uma empresa que faz apresentações bem específicas, e inclusive faz apresentações para o seu animal, específico para o indivíduo. E os alimentos naturais secos extrusados são os famosos gram-frees e os holísticos, eles têm diferenças. Os gram-frees são livres de grão, nós temos os gluten-frees também,
E os holísticos, às vezes, têm grãos, mas grãos integrais. Eles agregam vários conceitos, alimentos grain-free, orgânicos, holísticos, a Play também tem dentro desse segmento. Os grain-frees sem grão ou cereal, alguns têm, retiram somente cereal, mas apresentam, perdão, gente, leguminosas, por exemplo, soja. Outras retiram totalmente grãos e trabalham só com carboidrato de tubérculos. Eles têm níveis elevados de proteína e lipídio. Perfil é muito variável, mas é um perfil que já se inicia com alta proteína e alto estratégia. O mínimo de proteína de um grain-free é ao redor de 30 a 35, o mínimo de estratégia de 14 a 16, e o máximo pode chegar até 55 de proteína, 22 de estratégia, com várias outras alegações. Os argumentos de saúde, modulação de flutuações glicêmicas, diminuição de índice glicêmico, redução do excesso de peso e obesidade, redução de urólitos em gatos, e está muito próxima biologicamente apropriada. Aqui eu apresento uma série de alimentos grain-frees, para vocês conhecerem. No Brasil, nós temos indústrias que têm rações em grain-frees, tá? Na modalidade. Os holísticos ou orgânicos, normalmente holísticos, eles são orgânicos, eles vão mais além da nutrição, então eles veem rastreabilidade, ingredientes totalmente integrais, frescos, orgânicos, aqui, embalagens que tenham degradação rápida, então eles trabalham com embalagens mais de papel, ráfia, etc. E sim, tem alguns grãos, mas integrais. Então, nós temos vários holísticos. Alimentos desidratados nos Estados Unidos e Europa tem bastante. No Brasil tinha se eu não me engano, tem mais, está entrando no mercado mais 2 ou 3. Esse era esse especificamente a Simple Dog, ele foi descontinuado. Inclusive, ele deve estar voltando, mas eu não tenho ideia de quando volta. São alimentos desidratados com posterior hidratação, feitos com ingredientes nobres. A Simple Dog tinha frango e carne, eu era a consultora deles, então era uma formulação baseada em alimentos totalmente integrais. Totalmente integrais. A carne, os legumes, etc. E a carne era carne só desidratada num processo de desidratação em temperatura baixa e lenta. A mesma coisa, alimentos desidratados, ok. E alimentos multicomponenciais, que nós não temos aqui no Brasil, na Europa nós temos, esse é um conceito alemão. Tá? Essas dietas multicomponenciais, eles vendem, além de ter um e-book e um programa, um software para desenvolvimento, para misturas das dietas, dependendo do animal, você entra com os dados do animal, filhote, adulto, raça, tipo, atividade, problemas metabólicos, etc. E eles traçam a dieta baseado nos componentes que eles vendem. E o que eles vendem? Eles vendem desde misturas de cereais, legumes, frutas, etc., desidratadas, separadas ou em blend, em combos. Aqui nós temos separados os desidratados, mas aqui a gente tem combos, por exemplo. E suplementos, são suplementos naturais, que passam desde cúrcuma, zeolita, várias vitaminas, ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, de alga, de peixes, etc. Aqui, combos. E as carnes enlatadas cruas. Ela somente passa por um processo de autoclavagem, mas sem cozimento anterior. Então, são carnes cruas.
A outra modalidade, eu não vou ter tempo de falar para vocês do nicho de veganos. Infelizmente, meu tempo, vocês me desculpem, o tempo estourou. Professora, Mas, oi. pode dar continuidade, porque o nosso tema de hoje é justamente nicho. Então, já seria interessante a senhora dar continuidade aí. Se a senhora puder. Ok. Então, aí nós temos os nichos de vegano. Não, no Brasil está começando, nós temos duas ou três marcas, muito atacadas por tutores e veterinários não veganos, aquela eterna briga de veganos e não veganos, e pouco analisada por os profissionais da área que deveriam analisar e ter o conhecimento de nutrição para saber que essa dieta não é uma dieta bioadequada, mas é uma dieta completa, balanceada e perfeitamente possível, desde que bem feita. E aí nós temos, nos Estados Unidos, nós temos uma grande quantidade, aqui no Brasil nós temos, está começando, mesmo com todas as críticas, e avançando. Esse foi um trabalho que a gente fez aqui na UFLA, nós avaliamos, foi para gatos, porque uma dieta vegana para cães é muito simples de ser formulada, mas uma dieta vegana para gatos, ela exige uma formulação mais detalhada e mais observativa. E eu achei interessante, pedi para comprar no mercado, pedi para um orientado meu comprar, para o meu nome nem aparecer na nota de compra, para a gente fazer uma avaliação, principalmente de pH urinário. Porque, como é um alimento vegano, eu fiquei muito curiosa com relação ao pH urinário que essa dieta proporcionaria. E comparei com uma dieta de alta qualidade, com uma gram-free. Tá? Então, nós temos aqui a formulação da gram-free, perdão, essa gram-free é a formulação da gram-free, a formulação da dieta vegana. Os valores, os níveis de garantia declarados em rótulo e os meus analisados. E no inteirinho eu coloquei também um alimento econômico standard, de um alimento bem consumido por gatos, por tutores de gatos. E aí eu avaliei a matéria seca, agora já em laboratório, matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo. O que nós encontramos? A Super Premium, 51% de proteína, era uma gram-free, realmente justifica. Extrato etéreo, 14,6%, uma gram-free, isso justifica. O alimento econômico, obviamente, 35%, mais baixo, 12% de extrato etéreo, o mais baixo, mas dentro é um alimento adequado, 35 de proteína é bem mais alto do que o mínimo necessário, o mínimo recomendado por NRC, AFCO e FEDIAF, e o alimento vegano tinha 42 de proteína, 16,22 de lipídio. Quando nós avaliamos o consumo, o alimento Super Premium, como o consumo foi à vontade, o mais consumido foi o alimento gram-free Super Premium. Isso, evidentemente, pela palatabilidade. Quando nós avaliamos o consumo por quilocalorias por quilo, a recomendação, como os meus gatos são castrados e são gatos inativos, a recomendação é que o consumo fique ao redor de 70 a 75 quilocalorias. E nós atingimos, com alimento econômico, 82, o alimento vegano, 71, e o alimento super premium, pela alta palatabilidade e pelo experimento ser consumo de líquido, ele quase que chegou ao 100. O consumo de água também foi alto no alimento super premium, também relacionado à questão da ingestão de matéria seca, que foi bem maior no alimento. Os coeficientes de digestibilidade da matéria seca. O gram-free apresentou maior coeficiente de digestibilidade. O Viga foi semelhante ao do alimento econômico standard. Aqui não teve diferença. No alimento, a digestibilidade da proteína. O alimento vegan foi semelhante ao alimento super premium.
enquanto que o alimento econômico apresentou uma digestibilidade mais baixa. E o coeficiente de digestibilidade do extrato etéreo, o do alimento super premium foi o mais alto, com alimento standard e o vegano similares. Mas o que eu mais, ou seja, em termos de digestibilidade, o alimento vegan atendeu. O que mais me interessava? O pH. E o alimento econômico apresentou um pH de 7,5. É um pH terrível. Não é um bom pH. É um pH que possivelmente vai conduzir o animal a problemas de cálculo, de estruvita. Já o alimento super premium e o alimento vegan apresentaram um pH dentro da faixa ideal, que é a faixa de 6,4, 6,2, né, até 6,6, sendo o ideal ao redor de 6,4. E todos dois, tanto o Vega quanto o Super Premium, apresentaram um bom pH. Esse era o trabalho, nós não avançamos com esse trabalho era um trabalho de... era um TCC, um trabalho de conclusão de curso, tá? Foi um trabalho feito com muito pouco recurso, mas foi um trabalho que já deu algumas diretrizes para nós. É possível, os animais gatos, eles comem, seria necessário, obviamente, um trabalho a longo período. Porém, eu não vejo muito por que fazer um trabalho a longo período dos efeitos da dieta vegan para gatos ou para cães, porque quando a gente pega as rações standard para gatos, a gente tem uma alta quantidade de cereais, a quantidade de proteína de origem animal é moderada, lipídios é um pouco mais alto, mas a proteína é moderada. Então, eu não vejo por que um alimento vegan poderia trazer algum malefício metabólico a cães e gatos a longo prazo. Ela só não é biologicamente adequada. E aqui nós temos várias outras. Okay? Aqui só estou mostrando. Esse também era eram biscoitinhos, também são formulações minhas. Eram biscoitinhos ornados, feitos no forno, né? Horneados, naturais, com alegações funcionais e veganos. Esses sim, totalmente veganos. Eles eram da Simple Dog, mas eram somente petiscos. E aí, para concluir, nós temos que ter essa visão nossa do nutricionista, ela tem que envolver muitos pontos. Nós temos que pensar muito mais em nutrientes do que alimentos. Nós temos que nos preocupar com a saúde do animal, o bem-estar do animal e do tutor, individualidades do animal, estado fisiológico, preferências alimentares e posicionamento de mercado também. Ok, gente, desculpa a correria. Eu estou disponível para perguntas, se vocês as tiverem.